Boa noite a todos. Meu nome é Gilson Dantas. Eu participarei pontualmente aqui nessa nossa live de hoje, cujo tema é Eunápolis 2030, caminhos de prosperidade para a próxima década. Temos presente aqui o professor Fernando Bessevelli. Vou fazer a apresentação do professor aqui. O professor é uma pessoa muito conhecida e muito querida aqui pela cidade de Eunápolis. O professor Fernando Bessevelli, ele é graduado em Direito, mestre em Ciências Políticas, mestre em Desenvolvimento Regional, empresário. O professor também, Fernando Bessevelli, é atuante em várias entidades de classe, professor universitário, consultor empresarial e autor de vários projetos de desenvolvimento, não só aqui na cidade de Eunápolis, mas também na região sul e no estado da Bahia. Participaremos também aqui com a pré-candidata a prefeita de Eunápolis, a empresária Bel Checon, empresária atuante aqui na cidade de Eunápolis, não só através da sua gestão empreendedora, mas também no seu pronto serviço a favor da comunidade, sendo já 4 vezes, por 4 mandatos, presidente da CDL. Eu vou abrir a palavra para vocês. Bel, se apresente, converse com o pessoal, tá? E aí a gente volta, então, para o professor Bessevelli. Fica à vontade, Bel. Boa noite, professor. Boa noite, Gilson e todos que estão acompanhando conosco, né? Essa live que vem discutir caminhos de prosperidade para a próxima década para Eunápolis. Como pré-candidata a prefeita, essa live vem nos auxiliar nas decisões, né? Nos caminhos que são necessários seguir para que possamos, né? Desenvolver um Eunápolis futuro. E chegar ao futuro, chegar a 2030, precisa começar agora, né? Os passos são desenvolvidos agora, já. Por isso me coloco também pré-candidata a prefeita. Coloco o meu currículo, que há 43 anos estou aqui em Eunápolis, sou uma eunapolitana de coração e desenvolvo a arte empresarial há 39 anos. Então, caminhos de administração estão no meu currículo. E este momento que posso delegar a gestão empresarial da minha empresa aos sucessores, então me coloco para que todos possam avaliar, né? O eleitor possa avaliar o meu currículo e que possamos, assim, sonhar um Eunápolis do futuro e realizar através de caminhos. E esses caminhos, muito obrigada, professor Bessevelli, que está conosco nessa noite para nos ajudar a nos alinhar nessa trajetória. Eu quero também, desde já, amigos, informar que o site www.belchecon.com já está no ar e com ele temos uma aba para www.belchecon eu quero apoiar, tá? Então, a cada um que aqui se coloca num projeto não igual, mas diferente para Eunápolis, entre e faça o seu apoio. É uma forma muito diferente de fazer política que estamos propondo para Eunápolis. Professor, com você, o diálogo e as discussões para que possamos encontrar esses caminhos. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Gilson, por estar conosco, nos orientando, nos intercalando aí. Obrigado pelo convite. Gostaria de dizer que é um prazer estar compartilhando com os seus seguidores essa oportunidade de repassar alguns dados, algumas informações que eu acredito que todas convergem para o bem da sociedade, especialmente da sociedade eunapolitana, no engrandecimento da cidade. Eu acredito que essa noite nós teremos oportunidade de debater ou prospectar algum desses segmentos. Queria agradecer a todos que estão nos seguindo nessa noite. Muito obrigado.
Obrigado a todos que estão participando do chat, da live. Podem colocar também aí as suas perguntas. A gente vai começar a discutir aqui agora a respeito desses, com o professor Bercevelli, exatamente quais são esses pontos em que a gente vai conseguir transformar a realidade. Bel, você estava me contando aí um caso interessante sobre o tema de hoje. Discorra para nós aí o que é que te interpelaram hoje aí a respeito dessa questão do 2030. Fala para a gente aí, por favor. Eu fui, né, questionada a respeito se eu estava desistindo de 2020, então me colocando para 2030, né, numa pré-candidatura. E a minha mensagem foi a seguinte: não, eu talvez não me fiz entender direito, mas o projeto em 2020, nós estamos discutindo, e vamos discutir nessa live, uma proposta de uma Eunápolis que precisa chegar em 2030 com muito desenvolvimento, porque as oportunidades para que em 2030 sejamos prósperos começa agora. Então, esses são os caminhos. São as decisões deste momento que nos levarão à prosperidade em 2030. Então, foi essa interlocução e nós precisamos, sim, de pensarmos neste momento como nós vamos contribuir, né, com esses caminhos desde já, né? Nós precisamos de uma política que seja transformadora, né? E essa construção dessa política pública com qualidade, para que tenhamos, então, como se diz, uma sociedade onde ela tenha possibilidades, né? Ela tem conteúdos, ela tem a construção dessa dignidade. Então, esse é o nosso projeto, né? Essas são propostas para Eunápolis 2030, mas são as nossas ações agora, neste momento, que farão com que aconteça essa nova década diferente da atualidade. E nada mais, né, Gilson, que o nosso professor tão bem preparado, com todo esse currículo que você colocou, principalmente aí, né, professor Fernando, nessa superintendência, né, de pública, né, do consórcio da região, lá da região das Costa das Baleias, né, assim falado, e também, como disse o senhor, do interior dos 13 municípios, né, e Eunápolis está aqui também na Costa do Descobrimento, com seus 8 municípios. Então, doutor Fernando, muito bem preparado, né? Ciências políticas, né? E ciências regionais, vai nos conduzir. É esse o caminho. Professor Fernando, a gente estava até conversando, né? E eu estou falando exatamente isso, sobre a questão do percentual de planejamento e programação. Não foi isso? E, inclusive, e tentando identificar qual na verdade, quais são as principais características de um gestor para que nós possamos ter realmente a Eunápolis que a gente tanto almeja, tanto espera para a próxima década. Conta para nós aí, por favor. Bem, eu gostaria de discutir com os senhores, especialmente, um gestor num município do porte de Eunápolis com tão jovem que Eunápolis hoje ocupa a 16ª posição da cidade mais importante da Bahia em população. Segundo a estimativa, em 2019, há um público de 113 mil habitantes, ocupando a 16ª posição da Bahia. O destaque de Eunápolis, sem dúvida, passa por umas boas gestões que devem gerir esse município. E nesse caminho do progresso que se espera, a gente precisa pensar em gestores que tenham uma certa identificação da sua vida cotidiana. Por exemplo, a sua profissão, a sua experiência. Não adianta votar nas pessoas que passaram, tem que votar nas pessoas que advêm. E nesse horizonte
nós precisamos olhar para onde a gente pretende chegar. E aí a gente começa a perceber que nós temos gestores que, embora já passam por oportunidades anteriores, prometem ações e não conseguem realizá-las. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma característica, nenhuma crítica, nenhum gestor especificamente, mas eu gostaria de dizer que o gestor, uma das características principais, é aquele que foca na vocação econômica do município. O município, para estar bem, ele tem que ser autossustentável. Não dá certo, não é correto o prefeito ficar esperando gastar as verbas que já vêm, são verbas carimbadas. O bom gestor é aquele que produz riqueza, aquele que produz mudanças na cidade. Então, a gente tem algumas características, especialmente, que a gente tem uma dinâmica que eu queria pegar para mostrar. Por exemplo, eu tenho aqui uma simulação de seria uma lupa, uma luneta, e a pergunta que se faria para um gestor, se eu olho do menor para o maior, ou se eu inverto essa posição do maior para o menor. Ou seja, eu tenho uma visão panorâmica do município, mas eu preciso focar uma lupa nas ações menores. Conciliar essa visão panorâmica, futurista, para o momento atual, a gente precisa necessariamente ter características de gestor. Então, uma das características que a gente leva muito a sério para o processo de desenvolvimento, sem dúvida, é o prefeito, será o gestor que olha pela vocação econômica do município. Então, a vocação econômica é ela que gera a sustentabilidade das ações, das demais ações. E a gente percebe, os gestores, em regra, eles se prendem ao fato de gastar, especialmente, os dinheiros carimbados, como foco na saúde, na educação, achando que isso seria o carro-chefe. E, na verdade, não é. A gente está vendo agora, especialmente nesse período de pandemia, dificuldades financeiras, porque está se carimbando, esperando vir dinheiro público, seja do governo federal ou do governo estadual. E se você não arrecadar na base, eles não têm onde desenvolver. Então, a gente conhece gestores, especialmente pela forma de gerir seu caminho. Aquele gestor que tem hoje no nosso regime mirado de forma muito pragmática no segmento da vocação econômica, o resultado vem por desdobramento. Tem-se uma esperança, e isso hoje é bem dito em várias formas, já estão até multiplicando, que cada R$1, por exemplo, que você produz, que você investe em saneamento, você economiza 4 em saúde. Eu vou para outro caminho. Para cada R$1 que você investe na alimentação, você também não gasta em saúde. Então, todo esse dinheiro que está sendo carimbado para você investir na população, você teria que gerar ele no próprio município. E você gera ele no município se você não dificultar a vida do empresário, ou seja, fomentar a vida do empresário. Então, a sua secretaria, sem dúvida, mais importante é a Secretaria de Planejamento, e que ela vai definir qual que é a secretaria, a vocação econômica. Dificilmente é uma só, são mais de uma. Então, você investe nessa vocação. O que tem hoje, que tem umas críticas nacionais, é na fonte do comando da economia. A economia hoje está voltada para o campo, para o agro. 46% da economia hoje está voltada, segundo os dados, para a atividade do agro. E apenas a indústria ficou com 15%. Então, você vê que a vocação do agro, o município que são essencialmente agrícolas, de uma maneira geral, ou misto, como é o nosso caso aqui de Eunápolis, deveria ter um gestor que tivesse a vocação
apontada, direcionada para buscar, de forma sustentável, desenvolvimento através da iniciativa privada. Então, o bom gestor é aquele que facilita a vida do gestor, do empresário, na atração de empreendimentos, seja de agro, seja de serviço, seja da indústria. Nós estamos aqui num momento difícil que a gente percebe que nós somos a porta, o portal de uma cidade co-irmã, que é Porto Seguro, que é o nosso berço, talvez o maior destino turístico. E o que o Eunápolis absorve dessa linha, né? Nós temos aqui empreendimentos industrial e florestal, um exemplo de Veracel. O que o município está investindo para você conviver com a parte desse resultado? Mas nós estamos pensando, por exemplo, no ano 2030, o que será que estaremos plantando? Eucalipto ainda? Será que é cana? Será que é café? Ou será que são atividades novas? Da onde vem essa busca? E aí eu gostaria de fazer um complemento aqui especial, que uma das coisas que um bom gestor é aquele que consegue ter essa sintonia entre o macro e o micro, olhando para trás o que já foi deixado de fazer e o que pode ser feito ainda. A gente precisa gastar nosso dia, especialmente, uma pequena parcela pensando nos problemas do ontem. Nós temos que gastar uma outra parcela pequena também para o hoje e gastar mais tempo pensando no amanhã. E pensar no amanhã, nós temos, por exemplo, qualquer atividade que a gente tem que enfrentar, a gente precisa investir. Ninguém colhe sem plantar. Então, eu acredito que o próximo gestor desse município tem que plantar, e plantar para colher, talvez. Nós podemos plantar alface para colher com 30 dias, podemos plantar árvore para colher com 5 anos, podemos plantar árvore. A mesma coisa a gente investe nas crianças, a gente investe. Tem uma série de ações que a gente deve ter oportunidade de falar, mas está dentro dessas características. O prefeito que não burocratizar a sua administração é a característica principal que ele precisa implementar. Maravilha, professor. Muito bom a explicação. Inclusive, me lembra até uma situação em que... Completamente de acordo, Fernando, com as ponderações, é o que eu mais acredito também. Nós temos visto informações quando andamos, né? Por exemplo, as informações que advêm de uma necessidade de orientação, de fomentação de negócios, para que aquela produção daquela família, daquele assentamento, daquela família que é terra e tem o seu pequeno sítio, tenham orientações de uma boa secretaria, né, com um bom técnico à sua frente, o conhecimento do agronegócio, para que possamos plantar, mas não só a negociação do produto in natura, mas que possamos também ser agentes transformadores desse produto in natura, para que, uma vez ele industrializado, aí sim, desenvolvimento, geração de emprego, de renda, de negócios, de arrecadação para o município. E assim, com toda essa arrecadação, mais serviços sendo desenvolvidos em prol da comunidade, em prol da sua sociedade, em prol do desenvolvimento. Então, uma das plataformas que eu consigo entender através do seu diálogo, da sua informação, é que o conhecimento, a base técnica, numa boa secretaria, bem formada, teremos, assim, desenvolvimento, produtividade, rentabilidade de receita e ações para o cidadão. Esse é o caminho. Muito bem. Muito bom. Professor, até o senhor falou exatamente sobre essa questão da gente trabalhar as cidades aí ao redor, né? Como até mesmo como uma ferramenta de arrecadação e de utilização,
né? Eu ouvi citar até a respeito de um exemplo de Nanuque. Nanuque era, na verdade, buscada, né, pelos moradores de Teixeira. Então, a falta, até às vezes, de infraestrutura para chegar até a cidade de Nanuque permitiu que perdesse essa arrecadação. Então, o senhor até falou também a respeito de algumas bases necessárias para conseguir fazer isso junto a esse público, a essas cidades polo aqui, na verdade, que estão ao nosso redor, né? Quais são os pontos principais aí? Na verdade, acredito que um dos pontos seja a infraestrutura, para conseguir também utilizar essa função aí dessa arrecadação. Além da arrecadação, existem alguns outros pontos em que possamos trabalhar para construir esse caminho de sucesso para a Eunápolis 2030? Sem dúvida, nós temos uma sequência para os atos, né, e os fatos. Nós temos aí, analisando que municípios têm oportunidades e têm ameaças. Então, essas oportunidades e ameaças, elas estão sempre entre o bem e o mal, estão sempre um tentando derrubar o outro. E nesse desenho que a gente vem trabalhando, a gente faria uma retrospectiva do mapa geopolítico do extremo sul da Bahia nos últimos anos, como nos últimos 60 anos, como você bem mencionou, o exemplo de Nanuque. Nanuque foi atrofiando, hoje parou o desenvolvimento. Nós temos o caso de Teixeira, nós temos o caso de Itamaraju, perdeu primeiro Caravelas, depois perdeu na liderança Itamaraju, ganhou Eunápolis e Teixeira, depois, em 95, lembrou-se dos 500 anos, botou muito dinheiro em Porto. Porto também ganhou importância, então hoje Eunápolis e Porto têm uma vantagem e uma desvantagem, né? Então, essas duas ações, elas têm que conviver. Nesse caminho, nós temos que pensar sempre em micro-região. Então, dificilmente você encontra um estado, por exemplo, igual a Bahia, de 417 cidades, e tem duas cidades prósperas, uma próxima à outra. Quando não for uma região metropolitana, Porto Seguro, por exemplo, com a estimativa de público que tem ali de 148 mil pessoas, Eunápolis com 113, estão a menos de 60 quilômetros. Então, uma se socorre da outra. Mas fora desse contexto, as pequenas cidades precisam socorrer de cidades maiores. Então, Eunápolis, no meu entendimento, a exemplo de Teixeira, ele tem um território. Ele pega a cidade circunvizinha, mas também pega a cidade do lado de Minas Gerais. Então, para o município ir bem, ele tem que investir significativamente um respeito mútuo com os municípios vizinhos, oferecer oportunidades, não se isolar como um município estanque. Então, a gente precisa conviver de forma harmoniosa, porque cada real que cai nesses municípios circunvizinhos, 50% vem para Teixeira, vem para Eunápolis. No caso lá, Teixeira, semelhante. Então, a gente precisa ter uma boa relação. E aí, como é que se faz essa diplomacia? Essa diplomacia, ela se faz através dessas relações institucionais. O que, por exemplo, que o município de Eunápolis poderia oferecer para esses municípios circunvizinhos? Talvez até um escritório institucional, né? Podia ser uma extensão do consórcio daqui, do Condesc, podia ser a própria prefeitura equipar um escritório para esses municípios, ter um ponto de apoio aqui. Como fosse uma embaixada, que eles viessem aqui para tratar de alguns assuntos, você tem muito dividendo para colher dessa parceria. Nesse universo, a gente precisa estender também a questão ali, especialmente do agro. Nós estamos implantando o serviço de inspeção municipal, que agora ganhou um novo instrumento, que é um outro programa que foi ampliado, que é o CISB. Então, hoje, por exemplo, um município pequeno,
ele tem o serviço de inspeção municipal, ele tem um produto, mas não tem o mercado. O mercado vai estar em Eunápolis. Então, Eunápolis precisaria absorver o produto desse município circunvizinho, mas, consequentemente, também vai vender para ele. Então, passa todo por uma mudança de estrutura significativa que a gente precisa reestruturar. Se você descobrir que a vocação econômica do município é o agro, você tem uma série de ações para fazer sobre isso. E uma delas, sem dúvida, é a questão de você organizar a divulgação dessa região. Isso você faz uma boa parceria através das caravanas, dos seminários, investir nesse caminho aí é o caminho de você encurtar caminho. Então, nesse desenho, você pode trabalhar em várias frentes. E aí passa necessariamente por outras questões, por exemplo, da educação, da saúde, da comunicação, da tecnologia, mas especialmente o caminho que está se discutindo hoje a nível nacional é o êxodo urbano. O êxodo urbano é um fenômeno que está acontecendo, significativo, e que você tem um espaço enorme para desinchar a cidade. Então, acredita-se que possivelmente não vai precisar se fazer novos loteamentos a curto prazo, você tem muitos imóveis para desocupar, porque as pessoas vão se direcionar para o campo. E, consequentemente, a gestão precisa ir de encontro com a necessidade, esse anseio. E a vida vai ficando dentro desse contexto. Eu gosto muito, aproveitando essa oportunidade, recentemente passou no programa Globo Rural 2 fenômenos bem distintos. Passou uma fazenda que tem 75 mil hectares de lavoura, no Mato Grosso, com vilas com qualidade de vida, com 1.500 funcionários, uma coisa fantástica, coisa do primeiro mundo. E o dono, lá no meio de uma entrevista, diz o seguinte: eu preciso, tudo que está aqui é para em prol da minha equipe, porque se as coisas fracassarem a produção, eu não consigo manter minha equipe. Então, eu preciso trabalhar em prol da minha equipe para ela já garantir produtividade para me manter o meu projeto. E na outra semana passou uma família com 11 hectares de terra no Paraná, acho que foi em Santa Catarina, onde o cara mora numa casa muito boa, um marido, uma mulher, uma criança, um rapaz de 17 anos e uma mocinha de 13, vivendo uma vida de paraíso. Quer dizer, uma família com 11 hectares e uma com 75 mil hectares. Qual que é o futuro do Brasil? É o grande ou o pequeno? Tem uma grande versão que vai acontecer, que é o fenômeno, como a candidata Bel mencionou, que é a pequena propriedade. Nós temos que introduzir a pequena propriedade num grau de produção de escala, não mais agricultura de subsistência. Nós temos que tecnificá-la, porque os solos são cada dia maiores, mais caros, e a gente precisa investir. Então, esse fenômeno agora, como veio agrupamento das propriedades, agora vai vir também o desmembramento das grandes propriedades em pequenas propriedades. Então, a gente tem um caminho enorme para seguir aí detalhadamente, que há todo o planejamento para isso. Mas, para finalizar esse ponto aí, eu gostaria de dizer o seguinte: nós temos hoje uma gestão federal que pensa nesse projeto macro. Então, nós temos um governo do Estado também está pensando em apoio institucional para o pequeno produtor. Então, quando fala-se em agricultura familiar, não está se falando somente assentado e acampado. Nós estamos falando daquele que tem a pequena propriedade porque era uma fazenda, uma terrinha maior, o pai dividiu para 2 filhos, veio para os netos. Então, nós temos pequenas propriedades de 1, 2, 3, 5, 10, 20 hectares, que para até um certo tempo as pessoas teriam vergonha de dizer que era uma propriedade. Só que lá no Espírito Santo e no sul do país, especialmente, em Minas Gerais também não é diferente, nós temos propriedades rurais com de 2 hectares e 3 hectares, vivendo uma qualidade de vida muito boa. Então, não é o tamanho da propriedade que faz a mudança, a revolução do campo.
é, sem dúvida, a produtividade que você alcança. E aí entra aquela ideia da assistência técnica extensiva para você melhorar a qualidade de vida. E o outro ponto seria você reter as famílias no campo. Então, parar de fazer investimento para o povo vir para o urbano, porque tem um questionamento aí se 83% da nossa região, da população, 83% da população da nossa região vive no campo, vive na zona urbana. Só que é um questionamento para ser reconstruído essa nova versão, que homem do campo, a pessoa não deve dizer que a metodologia é que o homem do campo é aquele que vive do campo, não que está morando no campo. Então, se a gente inverter essa ordem, nós vamos chegar que talvez 60% da população vive do campo. Então, não basta estar na cidade por comodidade. Se o gestor começar a olhar para o campo, melhorando as estradas, melhorando a eletrificação, melhorando a acessibilidade e melhorando a tecnologia, como internet, área de celular, essa população vai preferir morar no campo por uma série de razões e vai mudar, deixar de trazer o aluno para levar o professor, e aí as coisas vão se consolidando, essas mudanças por aí. É isso aí, professor. Além do apoio técnico, né, na questão do produzir, do campo produzir, e aí vem a infraestrutura também com as questões de como esses alimentos, né, trafegarem, né, aí as vias que são necessárias, né, todo o transporte, toda a logística. Aí nós já estamos falando aí de Secretaria de Infraestrutura, nós estamos falando da Secretaria do Agronegócio para as questões da produtividade. Nós estamos falando da Secretaria de Desenvolvimento desses negócios, como você colocou, professor, a respeito das caravanas, né, de proporcionar que esse produtor também conheça as grandes feiras, os grandes eventos, para que ele traga, absorva todo esse conhecimento e venha colocar esse caminho, né, enxergar essas oportunidades. A formação que vem levar ao campo e fazer com que as famílias estejam no campo e sejam preparados, né, para produzir. Tá? E também eu observo que negócios, os empreendedores, né, hoje em dia, é visto um número menor de empreendedores. Essa semana, no dia 16, nós fizemos aí uma live comerciante. E um pequeno período atrás, muitos empresários, eu mesmo, numa conversa, vimos vindo assim o sofrer do empreendedor e o até desistir de empreender. E, ultimamente, eu tenho visto nas feiras livres pessoas produzindo seu queijo, produzindo o pó de café, produzindo o biscoito, produzindo o artesanato. E aí, professor, esse é um outro caminho de prosperidade para uma cidade. Quando a gente pensa uma cidade, e às vezes vem na lembrança de um gestor, ou até de um pré-candidato, trazer ou prometer trazer grandes fábricas de fora para dentro. E não se enxerga que aqui dentro do município, da sua cidade, tem grandes empreendedores, mas que estão precisando da oportunidade, do caminho, para que possam desenvolver as habilidades, para que possam colocar aquele negócio para se multiplicar, para se desenvolver numa escala maior e gerarmos os caminhos da prosperidade. Então, o que você coloca tem a profundidade dentro de quem já empreende. O grande vir de fora para dentro, com algumas matérias-primas que são necessárias dentro do município, com certeza. Mas se for para só vir concorrer com o pequeno que aqui está, não é o caminho. Então, o caminho do gestor, o caminho seria dar ao pequeno empreendedor
condições, né? Chamadas também de incubadoras, vamos chamar assim, para que ele possa desenvolver as habilidades e essas habilidades serem sustentos da prosperidade. Essa é uma visão também para esse caminho. Obrigada pela sua colaboração, professor. Eu queria boicotar, dar um bypass no Gilson, mas para me colocar uma experiência que eu vivenciei há 12 anos atrás. Eu levei uma caravana de prefeitos para conhecer o município, alguns municípios, pequenos municípios no Espírito Santo. Marilândia, São Roque, Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá. Sei que você conhece. Então, lá foi um exemplo. Na apresentação do prefeito de Santa Maria de Jetibá, ele foi muito direto. Ele contou os dados técnicos do município, população, quantas propriedades, atividade econômica, deu todo o diagnóstico do município e ele disse o seguinte: vocês acham que eu sou prefeito de quem? Ele falou assim: eu sou prefeito do homem do campo. Eu posso estar com o governador na minha sala, qualquer um dos meus secretários de orientação. Chegar um homem do campo, ele não pode esperar na sala dele, tem direito de interromper qualquer reunião para entrar na sala. Olha como é que a coisa funciona quando você investe na vocação. Ele falou: eu só gasto R$1 que chegar aqui na cidade se eu arrecadar do contribuinte urbano. Todo o dinheiro que vem do governo federal, governo estadual, meu campo, minha fonte de renda é campo, então é lá que eu invisto. Ele falou: eu pego esse dinheiro, transformo ele 2 vezes antes de gastar. E aí ele chega à conclusão das receitas, dizer o seguinte: eu consigo arrecadar 50% do que eu recebo de verbas públicas, eu faço ainda mais 50% aqui no município. Eu consigo produzir 50% de toda a minha receita é produzida por ações próprias do município. E os outros 50% vão do dinheiro público. A gente vê nas gestões aqui, em regra, que a receita é 100% que vem das verbas públicas. Então, essa inversão também faz eu lembrar uma história que aconteceu, que nós fomos prospectar em 2004, no Anhembi, numa feira internacional, tentando atrair uma indústria de calçado. E era nosso desejo para a cidade trazer uma grande fábrica. E nós, depois de 300 e poucas lojas, stand de fábrica dentro do Anhembi, nós chegamos numa determinada pessoa, eu representava o governo do Estado, o prefeito de Teixeira, Dr. Wagner, mais o secretariado, o presidente do CDL, associação, do sindicato, do SEBRAE. Nós fazíamos um ritual. E um belo dia, quase no final da caravana, chegamos no stand, tinha um senhor parado na porta, fizemos um ritual. Ele olhou para a gente no sorriso sarcástico, pediu desculpa por estar sorrindo pela nossa forma, falou que ele expõe no mundo inteiro, nunca viu nada semelhante, tão bem feito assim. Mas falou: lamento, vocês estão fazendo tudo errado. A ação de vocês é a mais perfeita possível. Vocês estão fazendo de forma errada. Ele disse o seguinte, aí chega a conclusão que eu quero apresentar. Falou: vocês podem me dar tudo para mim mudar, botar uma fábrica lá. Eu só fico lá e só deixo o salário mínimo. Dia que outro município me oferece espaço, eu vou embora e quebro a cidade de vocês. Mas eu estou tão impressionado com as ações que vocês estão fazendo aqui. Vocês me escolhem 50 jovens, mandam para cá, eu banco de 6 meses dentro da minha fábrica, e desses 50 jovens, tenho certeza que vai sair umas 30 fábricas para vocês lá, e essas fábricas vão nascer lá dentro, vão ter raiz lá dentro, elas vão desenvolver a cidade de vocês através disso. Não é traindo empresa de fora que você faz. Isso me leva a uma conclusão que a gente percebe. Alguns prefeitos, nesse tempo passado, aí, naquela época de linha branca, por exemplo, fazia uma festa danada quando trazia uma Ricardo Eletro, quando trazia uma grande loja de grande rede, e eles não observavam que estavam matando o empresariado local. Nós temos hoje, praticamente, tanto em Teixeira como aqui, os empresários locais, que da linha branca,
de farmácias, foram todos extintos. E essas empresas de fora não deixam sustentabilidade no município. Ela causa uma falsa impressão de desenvolvimento. E ela acaba com o setor empresarial. E aí fazia-se festa, fazia coquetel, fazia tudo para inaugurar. Elas chegam fazendo uma festa danada e vão embora do dia para a noite sem avisar. E isso matou o empreendedorismo urbano. Então, no caso empresarial, industrial, também é a mesma coisa. Se você quiser fomentar o segmento empresário industrial, é uma linha que você tem que nascer a fábrica de dentro para fora. Vocês, por exemplo, são empresários aqui, nascido aqui. Esse empresariado, ele cria raiz. É diferente quando você importa uma empresa de fora, que ela vem só para explorar. Porque o lucro que gera desenvolvimento é onde tem a escova de dente do dono. Então, se ele está fora da cidade, ele só vem buscar o resultado aqui. Mas onde ele mora, ele desenvolve. Então, eu vejo que nós temos um caminho bastante expressivo para ser pensado. E eu gosto muito de uma frase que tem Sêneca, que diz o seguinte: não há ventos favoráveis quando se navega sem rumo. O que a gente percebe é que muitos gestores se candidatam para entrar no cargo, mas não tem propostas concretas para onde está querendo levar. E aí se prende na burocracia do dia a dia e não tem tempo para pensar no amanhã. Todas as ações são voltadas para questões das mazelas. Aí você tem questão de muitas mazelas que te absorverão todo o seu tempo se você não tiver um foco para onde você quer chegar. E é interessante que, para resolver os problemas das mazelas, você tem que ter receita. Então, eu preciso primeiro ter receita para resolver as mazelas. Então, uma coisa vai resolvendo a outra. Na medida que você vai gerando desenvolvimento, você vai eliminando os problemas sociais mais graves que tem no município. O certo é que dinheiro não dá em ar. Você precisa produzir. E nesse dia a dia que você vai fazendo as suas ações, elas terão que ter um planejamento prévio de longo prazo, para médio prazo, para curto prazo, para você não se envolver e perder toda a sua gestão cuidando de problemas que você não tem competência financeira para resolver. Então, esses projetos todos têm que ser sustentáveis. Você tem que achar dinheiro para resolver o problema. Lógico, com metodologia. É muitos assuntos para tratar... Professor, eu penso também... É muitos assuntos para tratar em pouco tempo. Então, a gente... Com certeza. Tem o assunto do resíduo sólido, que é também, ao meu ver, uma grande ferramenta de desenvolvimento, de saúde e de negócios, de arrecadação para a cidade. Mas é uma pauta mais extensa, né? Então, eu gostaria de compartilhar aqui uma outra questão, que seria uma gestão coletiva. Quando eu digo uma gestão coletiva, eu digo uma gestão que se chame para dentro as entidades de classe para que se tomem decisões em conjunto num caminho de prosperidade de uma cidade. Então, para o comércio, nós temos aí associação comercial, sindicato, patronal, nós temos a CDL, né? Quando nós falamos do social, nós temos aí as várias entidades também, maçonarias e Rotaries e Lions, né? E todas algumas outras associações de classe. Nós temos aí a situação com os deficientes, é uma outra coisa a ser pensada também com a associação dos deficientes, enfim, na educação, com as escolas particulares, as faculdades, enfim, uma gestão coletiva que seja ouvidoria do gestor, seja participação dessa sociedade transformadora e não uma decisão sozinha, isolada. Esse é um pensamento que eu gostaria de que você também desse uma orientação a esse respeito. Bel, a gente precisa desconstruir muitas coisas que estão pelo caminho.
Eu já fui presidente do CDL em Teixeira de Freitas de 90 a 92. Fui o terceiro presidente. Depois eu fiquei vice-presidente, fiquei diretor da Federação dos Lojistas e depois fiquei assessor jurídico por 19 anos do sindicato, da Associação Comercial, do CDL. E eu conheço isso de perto, esse processo aí. O que a gente percebe é que os gestores, eles não têm uma visão para esse aspecto. Quando você fala uma gestão coletiva, tem alguém que fala do orçamento cidadão, né? Você deveria compartilhar e ter uma abertura. Não é fácil esse processo, porque há todo um processo de competição entre secretarias, secretários boicotam outros secretários, tem sempre um que é mais estrela do que o outro, e isso vem dificultando a gestão, porque o gestor tem que ter voz ativa e tem que ter descompromisso com a manutenção daquele secretário que está criando dificuldade. O certo é que a gente precisa, necessariamente, deixar um legado. E esse legado não é prédio, não são equipamentos, não são nada. Deve deixar legado de cultura. O que você quer deixar? Qual a cultura que você tem que reconstruir? Então, desconstruir esse modelo que vem até aqui e construir um novo processo faz parte exatamente de ações planejadas. Por exemplo, nós lutamos, eu fui consultor do Sebrae, sou consultor do Sebrae há muito tempo, para lutar para fazer a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa no município. E nós investimos muitas horas de treinamento. Chegou numa gestão anterior, estava com a sala do empreendedor arrumada, tudo certo. Muda-se o gestor e acabou com a sala. Ou seja, não deixou legado. Mas você não é culpa do gestor só, não. Tem todo um processo burocrático que dificulta. Por exemplo, na metodologia se evita o pregão eletrônico, mas, em compensação, o Tribunal de Contas quer que você faça pregão eletrônico. Então, tem que desconstruir alguma coisa para construir um caminho que se pede. No coletivo, eu entenderia que qualquer candidato deveria fazer pré-pacto com as entidades para dizer, nós vamos trabalhar nesse modelo assim. Nós vamos compartilhar qualquer licitação. Nós vamos fazer, antes de comprar, o que a gente pretende. Porque não adianta soltar uma licitação hoje para amanhã daquilo que você não está preparado para fazer. Então, você tem todo um processo para trabalhar passo a passo. Então, a administração, eu não vou dizer coletiva, mas talvez participativa, é um bom exemplo de novos modos de gestão. Aproveitar o dinheiro da cidade para gerar riqueza na cidade. Isso é muito relevante. Ok, muito entendido. Beleza. Gil? Maravilha. Oi, Bel. Muito bom, Fernando. Eu acho que aí a gente discutiu muito bom. Isso me leva a alguns questionamentos. A gente trabalhou em alguns pontos. Está cortando um pouco aí? Está ouvindo bem aí, Fernando? Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Estou. Isso nos leva a alguns pontos. A gente trabalhou aqui, tratou de alguns pontos. Eu queria que você trouxesse a nós um modelo ou uma cidade, porque, por exemplo, vamos trazer aqui, o Nápoles já passou por muitas, não monoculturas, mas muitos pontos, né, de dependência de uma atividade única. A gente passou pelo processo da madeira, a gente passou pelo processo depois do mamão, passamos aí pela pecuária e hoje a gente está, na verdade, sendo beneficiado, mas ainda dependente da industrialização da Veracel. Eu queria que você citasse para nós aqui um exemplo de cidade, né, ou algum case, na verdade, que trouxesse para nós um case de uma cidade que realmente tenha conseguido se desvincular dessa monocultura, né, vamos chamar de monocultura, desse monorrecurso, e que trouxesse para nós de que forma pode... E quais são essas bases que nós precisamos para implantar
aqui em Eunápolis, até com a participação da Bel também. Eu gostaria de citar que não é fácil você identificar uma cidade, porque tem muitas e cada um descobriu o seu próprio caminho. No Espírito Santo, eu gosto muito de levar as caravanas, né, com uma certa frequência, para conhecer municípios pequenos. Há toda uma preocupação que as pessoas têm que o município deve crescer. E eu, por exemplo, defendo o contrário. Eu acho que o município não deve, a cidade não deve crescer. A cidade precisa se desenvolver. E há uma diferença entre crescimento e desenvolvimento. Um exemplo de case de sucesso, você pode ver Linhares. É um exemplo típico que se deslanchou em várias frentes. Ela passou pela movelaria, mas ela passou por outros caminhos, e hoje ela se diversificou e ganhou reconhecimento de grandes indústrias. Nós temos municípios pequenos como Marilândia, que tem qualidade de vida semelhante ao povo da Suíça. Nós temos no Espírito Santo ainda, Santa Maria de Jetibá, um exemplo típico, Santa Teresa, mas aí sem deixar de citar outros. Mas no Sul nós temos muito. O que tem mais dado destaque nas nossas referências que a gente tem visto aí é o pessoal do Mato Grosso, Sorriso, aquelas várias cidades lá para cima, elas descobriram a vocação do agro e o prefeito faz a gestão com os empresários. Então, todas as ações são compartilhadas. Eu entendo que Eunápolis precisa investir nessa descoberta da vocação econômica. E o que eu estou fazendo? Nós estamos fazendo pelo consórcio, mais um grupo de parceiros lá em Teixeira de Freitas, no nosso território. Nós estamos fazendo um trabalho para fazer um censo. Nós queremos saber qual o tamanho da propriedade, nós queremos saber qual a produção leiteira, quantas vacas dando leite, nós queremos saber quanto o tamanho das propriedades e as 10 principais culturas que tem lá. Mas só para você ter uma ideia, quem imaginava que Prado, por exemplo, você podia criar galinha perto da praia? Quem imaginava que podia se plantar café em terra arenosa, né, Bel? Lá no Espírito Santo só planta café em terras boas. Por que se chegou esse momento? A gente vai descobrir, então, que em 10 anos, no ano 2030, possivelmente, você vai ter como fonte de renda principal as culturas que talvez você nunca imaginou que tivesse. É uma descoberta numa viagem, numa caravana, de um empresário que investe numa colocação. Quem imaginava que se plantaria uva na Bahia? Quem imaginar que vai plantar arroz na beira da praia? Né? Então, a gente acredita que o modelo de economia que vai se ter daqui a 10 anos, ela ainda está por ser descoberta. Um exemplo típico que a gente consegue mencionar é o exemplo do café. Ninguém sabe como o pó do café. Cada ano faz de um jeito, vem um técnico diz de outro jeito, você muda aquele modelo. Mesma coisa está o caso da raça de gado. Qual que é o melhor gado que tem? Com exceção do Nelore, que é pacote já pré-definido. Então, nós não sabemos nada ainda, porque todo mundo está vivendo de experiência e fazendo experiência, e sofrendo as consequências das experiências. Nós temos que pensar em reconstruir. Aquilo que está sendo tradicional hoje não será mais amanhã. Então, eu acho que precisa o prefeito ter a capacidade de ser aberto a entender esses aspectos. Então, quantas coisas você mudou na sua vida, porque se alguém você viu, seja até na internet, seja até em uma visita em campo, você vê mudanças significativas. Então, a gente precisa aprender. Por exemplo, eu falava há 20 anos atrás que a gente tem que aprender a tirar leite de eucalipto. O eucalipto é uma madeira duradoura, mas ela deveria deixar um percentual para outras atividades que não seja só celulose. Então, se eu conceder uma licença para plantar 100 hectares de eucalipto, eu precisaria ter uma reserva de 10% a 20% para deixar para industrialização. Você pode fazer vários projetos que têm integração. O que a gente não poderia conceber, e tem alguns municípios ainda que estão resistindo,
é o caso de você proibir plantar eucalipto. Por exemplo, é proibido proibir plantar lavouras listas, eucalipto é lista. Só que, economicamente, para a região, se ela for monocultura, é ruim. Mas você poderia plantar um percentual da sua propriedade. Então, isso é viável. Você não botar todos os ovos na mesma cesta, essa é a sabedoria. Você tem que socializar. E a gente acredita que vai muitas novas tipos de atividades irão surgir em 5 anos. Quem está falando aí de 10 anos pela frente, parece que é uma eternidade, uma década. Quem lembra do Collor foi ontem, já passaram-se 30 anos. É um piscar de olho para passar 10 anos. 2 gestões e meia, você termina, você chega lá. Se você não deixar conduzir o processo para onde você quer chegar e solidificar isso com ações empreendedoras, o dinheiro em si, para muitos proprietários que têm aqui grandes fazendas, ele vai comprar outra fazenda e não vai desenvolver. Ele vai ficar rico, mas não vai desenvolver a região socioeconomicamente falando. Então, as atividades elas têm que gerar economia, girar a economia, gerar emprego e renda e fazer as alterações necessárias quando o prefeito induz. Por isso que eu fiz aquela colocação no início. O prefeito não deve tocar a cidade, ele deve levar a cidade para onde ele vê, tem visão empreendedora, visão que solidifica o desenvolvimento econômico e social. Não podendo esquecer de forma nenhuma, em nenhum momento, que o que interessa é o bem-estar do cidadão. A prefeitura em si, o prefeito, ele é um instrumento para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não adianta melhorar o município, tem que melhorar a vida das pessoas. E isso eu acho que é o ponto fundamental, minha futura prefeita, pensar nesse caminho é o melhor do que você pode fazer de bem para essa municipalidade. Com certeza, Fernando. Acho que, dentro de todo o nosso diálogo, o nosso tempo está se esgotando. Vamos aí buscar dessas peças que hoje colocamos neste caminho para que possamos fazer uma outra live, né? E discorrermos sobre esses pontos tão grandiosos dentro de uma transformação de uma sociedade. Lembrando que tudo também tem uma base na educação, e com essa base e o cidadão bem formado e com as oportunidades geradas, assim nós alcançamos os caminhos da prosperidade também. Meu muito obrigada a você, Fernando, pelo jeito do nosso tempo. Quero aqui me despedir do nosso público, te devolver a palavra, agradecer a todos que compareceram a essa live de hoje e dizer que caminhos nós estaremos construindo para uma Eunápolis próspera. E também que você esteja conosco nessa caminhada de diálogo, de informação tão importante, de tão grandiosidade, de construtivismo, né, para que a gente possa alcançar a transformação necessária. Meu muito obrigada a você e a todos que participaram. Te devolvo a palavra e depois o Gilson, que some e volta para nos ajudar no fechamento. Muito obrigada. Eu quero dizer que foi um prazer enorme para mim ter tido essa oportunidade de conhecer, de apresentar essas sugestões e dizer que eu estou à disposição para um detalhamento dessas ideias, dessa cronologia. Então, eu acho que esse seria o ponto principal. Mas eu gostaria de conclamar: um gestor precisa ter uma boa dose de altruísmo. Altruísmo é a palavra-chave que qualquer administrador precisa ter. Os entraves são muitos. Se você não tiver ideologia, se você não tiver realmente foco no que você pretende, é difícil chegar. Então, eu acho que a dose de altruísmo eu enxergo em você muito forte, eu acho que você tem um potencial muito grande. E dizer que foi um prazer e me coloco à disposição para outros momentos, para a gente detalhar
por exemplo, a questão de gestão de resíduos e outras coisas mais. Muito obrigado. Maravilha, muito boa o nosso Obrigada. debate. Parabéns ao professor Fernando, professor Becervelli, Abel Checon. Houveram aqui algumas perguntas há pouco, mas foram até discutidas com o professor Alessandro Xavier. Ele trouxe exatamente essa questão. Esses pequenos produtores rurais da região, como poderiam maximizar as vendas deles com qualidade e organização, e, se possível, até com a marca, acredito que seja uma marca própria, né? Acho que foi até discutido pelo professor também, professor Becervelli. Genilson também, Malaquias, por que o pequeno agricultor sofre para escoar sua produção, principalmente com as estradas, quando chove? Esse sofrimento não é de agora, há décadas, espero que isso mude em nome de Jesus. E também Moreno Seguros trouxe também uma contribuição. A silvicultura ocupou espaço na região visando o lucro do empresariado, o empresário, e acabando com os rios e matas ciliares. Eu que o grande foco desse nosso conteúdo aqui foi voltado exatamente para o agronegócio. Eu quero agradecer a Bel, agradecer a Fernando, dizer que a gente trabalhar aqui a construção de 10 anos em 60 minutos praticamente um desafio, né? Mas acredito que essa será um primeiro momento de diversas discussões. A construção desses debates é que são importantes para que nós possamos desenvolver esse nosso caminho de prosperidade para 2030. Vou passar, então, aqui agora ao professor Fernando as palavras de encerramento e após o processo, a Bel também encerrando aqui o nosso debate. Por favor, professor. Não sei se dá tempo a responder, mas eu gostaria de me colocar à disposição das perguntas aí, se não der tempo oportunizar para mim respondê-las. Eu me coloco, você tem Gilson, meu telefone, meu zap, você pode repassar essas perguntas que eu posso responder. Mas eu vejo que nós falamos bastante sobre a gestão. A gestão é preferível melhorar a vida do campo do que trabalhar em prol do homem urbano. Os dois precisam, mas o campo é uma forma de você sustentar a cidade. Esse é o caminho que passa necessariamente por essas linhas aí. E construir isso, não de modelo pronto, mas que tivesse a cara daqui. Não adianta copiar modelos de fora. A gente desenvolve para cada casa. Ou seja, é como se fosse comprar um terno pronto, mandar um alfaiate fazer de acordo com a ergonomia do seu corpo, né? Você faz o seu material de acordo personalizado. Mas eu quero me colocar à disposição e agradecer, e eu estou autorizando, viu, Gilson, você passar o Abel, meu telefone, se eu puder esclarecer, balançar a resposta desses dois, eu estou à disposição. Muito obrigado, foi um prazer enorme participar, e muito obrigado a todos que nos seguiram até aqui. E obrigado, Gilson, você está muito bonito. Obrigado, professor. Bel, suas considerações finais. Muito obrigada também. Como dissemos, né? As perguntas, mas infelizmente o tempo, né, professor Fernando? Mas estamos, assim, disponíveis para que a nossa cidade possa compreender propostas, né? E possamos caminhar nesses caminhos que Eunápolis tanto merece, né? E assim como colocaram aquelas pessoas, o campo merece, a cidade merece, as pessoas merecem. Então, vamos trabalhar por caminhos de prosperidade. Muito obrigada mais uma vez. Sucesso. Muito obrigado a todos que participaram da nossa live. Essa é uma primeira de muitas lives falando sobre futuro e sobre gestão, exatamente pensada na próxima década. Acredito que convidaremos o professor para as próximas lives, né? Mas eu quero agradecer a participação de todos, a todas as perguntas, a todos que assistiram a nossa live, tá? Curtam a página da Bel Checon. A gente vai estar também disponibilizando esse vídeo no canal da Bel no YouTube, tá certo? Quero agradecer a todos e encerrar aqui a nossa live, né? Caminhos de Prosperidade, Eunápolis 2030,
como a gente pode chegar a isso. Citar até, na verdade, um dos grandes pontos que, na verdade, que são o próprio Juscelino Kubitschek, né, quando trouxe aí o seu ponto de vista 50 anos em 5, que é exatamente tentando fazer com que essa cidade, ou que essa gestão realmente desse um salto no futuro. A nossa discussão de hoje é exatamente para saber como fazer o Nápoles se destacar e se transformar nessa grande potência. Um abraço para todos, Deus abençoe a todos e até a próxima live. Até mais.